Nossa, pessoal, uma coisa que para ganhar dinheiro assim, ó, nunca me importa é o valor, tá? Então nunca me importa se eu comprei a 2.600, a 3.600, a 5.000 dólares, 1.800. Para mim isso não importa. O valor para mim não importa. Me importa, por exemplo, qual é o percentual que eu comprei do último topo, tá? Então toda vez em que ele tem topo, quanto que ele corrige, tá? Quanto ele tem potencial de corrigir. Eu pego o último topo dos últimos meses e eu vejo qual é o percentual que eu estou comprando, quanto de desconto eu estou comprando. Então, quando eu penso em comprar com desconto. E quando eu penso vender caro, certo? Então, para mim, o mais importante é a direção do preço e não o preço em si, tá? Porque o Ethereum, mas você teve a sorte de comprar ele a 300 dólares e vender ele a 3.000 dólares, você fez 10 vezes. No mercado financeiro, qualquer ativo que pode sair, que está valendo 3.600 dólares, pode recuar para 2.200 para depois chegar a 20.000 dólares. Duvido. Então eu vejo o que aconteceu com o Bitcoin. O Bitcoin ele saiu de 3.500 dólares, recuou para 2.000 dólares, para nunca mais voltar para 2.000 dólares e 2-3 anos mais tarde ele estava valendo 20.000 dólares por unidade. Mais 8 anos mais tarde, ele estava valendo 100.000 dólares por unidade. Então, o que importa é a direção do preço e não o preço em si, tá? Porque o que te enriquece no mercado volátil é você estar dentro de um ativo financeiro que está fazendo topos e fundos ascendentes de longo prazo, que você compra hoje, planta hoje, com toda a paciência do mundo, você espera 2-3 anos e realiza um puta lucro, e aí todo mundo vai falar que você teve sorte, tá? Então é assim que se ganha dinheiro com o mercado, tá? Claro, tem algumas operações como esse swing trade, dá para fazer 2 vezes por ano, tá? 2 vezes por ano o mercado ele anda direcional, mas eu já expliquei. Na maior parte do tempo o mercado ele anda de lado, tá? A menor parte do tempo ele anda direcional. Então, por exemplo, ó, aqui ele está andando de lado, aqui de lado. Aqui o rompimento de baixa foi um movimento que durou pouco tempo, tá? Então, por exemplo, durou daqui até aqui. Na maior parte do tempo, o mercado ele fica lateral, tá? Maior parte do tempo, ele fica lateral. E os pontos de clímax, assim, eles duram geralmente um mês, às vezes 50 dias, tá? Então, tipo, por exemplo, quando ele faz esse movimento de baixa intencional forte aqui, ó, ele durou, tipo assim, fevereiro até abril, tá? De fevereiro até abril ele ficou caindo 2 meses. Mas veja que depois ele lateralizou e depois ele começou a entregar a alta. Dessa alta ele recuperou toda a queda que ele fez, ele caiu exatamente, ele voltou à alta exatamente a queda que ele fez. Também na mesma velocidade de tempo, então de abril até fim de maio. Lateraliza e depois ele tem um novo clímax. Então se ele tem um novo clímax de alta, o que vai vir adiante aqui? Provavelmente lateralização, tá? Então, provavelmente lateralização, né? Com movimentos intencionais de alta e de queda, né? Para arrebentar com o pessoal do curto prazo. Só que se o cara desligou o computador, comprou em 15 de abril e não viu mais, hoje ele está de sorriso de orelha a orelha. Mas tem um detalhe, se tu compra na ponta inversa, tá? O cara que comprou Ethereum a 4.000 dólares lá em 2021, até hoje, mesmo com a alta recente, ele não viu lucro até agora. Então ele está 4 anos esperando o preço voltar ao valor que ele ficou preso. Tá? O cara está esperando 4 anos, velho. 4 anos de espera. Tá? Então, muito importante. Você não quer estar quando o mercado está fazendo isso daqui. Quando ele está na direção de longo prazo de baixa. Tá? Então aqui ele estava em topo. E aí ele deu longo prazo, próximos 3 anos de baixa. Certo? Certo. O que você quer estar aqui, ó. Quando ele está com esse movimento assim, ó. Ele tem expectativa de janela temporal em que ele saia de 2020 até final de 2021, ou seja, 2 anos em alta. Tá? E é exatamente agora, quem está entrando agora em Ethereum aqui, ó. Você pode estar entrando numa janela temporal de 12 meses de alta, tá? Que vai ter lateralidade, o mercado pode voltar a corrigir. Então,
para mim, o mais importante não é isso daqui. O mais importante é esse sinal aqui, ó, de longo prazo, tá? Esse aqui, ó. Isso aqui, para mim, é o mais importante. Aqui temos o suporte para a manutenção da alta de longo prazo. Então, todo e qualquer recuo que o Ethereum tiver nos próximos meses, independente se ele vai lateralizar e depois cair forte aqui, ou vai ficar caindo lateral bastante tempo até aqui, não importa. Eu, como investidor de longo prazo, position trader, eu tenho que comprar o pivô de alta acima do Golden Cross. Dessa forma, eu consigo rentabilidades em 2 anos que nenhum ativo me dá. O último ativo que me deu, que está me dando essa rentabilidade até agora é a QBTS, tá? Então, só para perceber o sinal que eu estou falando para vocês. Quem comprou aqui, vamos dizer que você comprou aqui, nesse Golden Cross aqui, mensal, tá? Você comprou dia 10 de dezembro, na QBTS, tivemos um sinal muito poderoso, que é o Fundo dos Deuses, tá? QBTS é uma ação americana, tá? Ó, TEC. Tivemos o Fundo dos Deuses. O que é o Fundo dos Deuses? São fundos cada vez mais altos, com lateralidade e perda, mas o mais importante, olha a média azul aqui. Média azul, tá? Agora, olha onde é que ela está indo. Está indo para cá, certo? Isso é um mercado, isso é um ativo em expansão. Esse ativo aqui, ele tem potencial de multiplicação do seu capital de forma absurda nos próximos 4 anos, tá? Você pega essa movimentação aqui, ó, e olha quanto ele já subiu. Ele subiu 1.281%. Muito mais forte do que o Bitcoin, tá? Então, quem comprou ele em dezembro, eu comprei ele em janeiro, tá? E fiz muitos membros do canal comprar ele entre janeiro e fevereiro, o QBTS, tá? E foi quando eu falei que no meu canal eu ia mudar esse ano para falar também de ações de tecnologia. Mas por enquanto eu estou focando mais em ações de tecnologia para os membros do canal. Inclusive hoje nós vamos ter reunião dos membros do canal, tá? Onde eu vou falar sobre as ações americanas. Então, esse Golden Cross aqui, quem comprou ele fez um movimento de 1.271% em 200 dias, tá? Aqui, ó. Se tu tem paciência, ó, em 200 dias não, em 252 dias, tá? 252 dias, 1.300%, tá? E não sabemos até onde ele vai. Ele pode subir durante 4 anos consecutivos, tá? Ele pode ficar 4 anos vindo lá e pode entregar uma alta de 92.000%, pode entregar uma alta de 50.000%, não importa, tá? O que eu tô falando é, esse é um ativo saudável que tem uma estrutura mensal saudável para me enriquecer. Esse tipo de sinal está aparecendo hoje no Ethereum, tá? Então, por exemplo, mas você falou mal do Ethereum. Não, não falei mal do Ethereum. Eu falei que o Ethereum não serve para porra nenhuma. E é verdade. Para mim, não. Mas para o mundo ele serve. Então tá ótimo. Se ele serve para o mundo, ok. Eu estou errado e eu tenho que comprar, tá? Então, por exemplo, esse sinal aqui é um sinal que leva-se muito tempo para entregar a alta, só que se ele entrega, tá? Se ele entrega e ele valida de fato, esse ativo aqui pode subir durante 2, 3, 4 anos tranquilamente, mesmo que às vezes ele vai ficar 6 meses lateral em correção. Ele pode ficar 6 meses lateral em correção, mas faz sentido eu ficar segurando ele. Por quê? Porque se eu fechar os olhos, esperar 4 anos, ou 3 anos, ou 2 anos, ou 1 ano, ele vai provavelmente estar valendo muito mais do que quando eu comprei. E aí eu tenho que ignorar os movimentos de curto prazo. E todas as correções mais fortes eu tenho que ir lá e compro, tá? Hoje é sobre position trade, tá? O position trade é a melhor forma de tirar alguém da fossa, é a melhor forma de tirar alguém da lama. Só que a pessoa não pode ter ansiedade e tem que dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, tá? Porque ele não enriquece as pessoas rapidamente, tá? Só que em 2, 3 anos tu pode mudar o teu patamar de vida de uma forma que tu nunca imaginou. E a única forma que tu faz isso é trabalhando mensalmente, ganhando uma renda mensal e investindo, tá? Eu não conheço outra maneira de enriquecer
sem ser essa. Assim, investindo, criando, trabalhando bem para alguém que te remunera bem, ou se capacitando, né? Fazendo especialização, se especializando na tua área, você trabalha bem, faz o dinheiro sobrar, com o dinheiro que sobra você compra ativos perenes, ativos que têm sinal de Golden Cross para cima, tá? E hoje o Ethereum está com esse sinal de Golden Cross. Então o que a gente tem que fazer? A próxima correção que ele entrar, eu tenho que comprar. Eu não tenho que sair comprando agora, desesperado, achando que eu vou perder o bonde. Não. Eu tenho que fazer as coisas com calma agora. Entender que esse ativo aqui está perene, tá? Está entrando numa fase que ele pode nos entregar uma alta interessantíssima, tá? Outra coisa, o ombro, cabeça, ombro, ele pode ser desse formato, mas ele também pode ser desse formato aqui, tá? Então, por exemplo, talvez ele não recue até 2.200, mas ele recue um pouco menos aqui, ó. Venha para 2.500, ó, tá vendo? Também pode funcionar muito bem, tá? E geralmente, se ele fizer um OKI, ele vai espelhar o passado, tá? Então, ó, se ele fizer o OKI, ele tenderá a espelhar o passado. Ou seja, ele pode ficar um bom tempo para conseguir romper os 4.500 que são importantes para a gente ali. Ele romper os 4.500, tá? Então, os 4.500 é o mais importante. Esse aqui, ó. Aqui em cima, ó. Esse é a zona mais importante de expansão do preço mensal, tá? 4.500. Então, ele pode trabalhar o preço ainda aqui e repetir o movimento anterior. Então, por exemplo, né? A gente fala muito de OKI, né? Mas também existe esse tipo de reversão majoritária mensal, né? Que é o que muita gente não tem paciência de viver, sabe? E é tão fácil, né?